Sejam bem-vindos a mais uma etapa desse projeto do Kardec Tube, Nosso Lar segundo o Espiritismo. Esse projeto longo que se propõe a fazer uma crítica à obra Nosso Lar do Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier e editada pela Federação Espírita Brasileira. Nós estamos numa longa introdução. Vamos iniciar agora a quarta parte da nossa introdução. Até aqui nós iniciamos mostrando textos em Kardec, em que ele deixa muito claro que a gente pode, até mesmo deve, criticar aquilo que vem dos espíritos. Então é possível fazer essa crítica. Já que muitas pessoas até hoje dizem que a gente tem que terminar o projeto, porque a gente não pode criticar. A gente procurou iniciar o projeto na primeira parte da introdução, mostrando o próprio Kardec, os seus textos, que isso é uma possibilidade e até mesmo um dever. Bom, uma vez que a crítica estava posta como algo que a gente pode fazer, a gente tratou na segunda parte da nossa introdução de mostrar mais textos nas obras de Kardec, onde ele fala sobre a crítica, a boa crítica, como fazer uma crítica. Kardec ensinando a gente como que faz essa crítica, a gente trabalhou isso também. Depois a gente viu a questão do conhecimento, o problema do conhecimento atrelado à questão da crítica. A gente vai ver que elas estão muito ligadas, né? É o conhecimento e o saber estudar da forma correta e mais eficaz que vai possibilitar uma boa capacidade de crítica. E aí, na terceira parte dessa nossa introdução, nós vimos aí aquilo que a gente disse que seria uma das partes mais importantes de todo o projeto, que foi a questão da obsessão, focando mais na fascinação. A gente viu os conceitos, a gente viu como Kardec e os espíritos pensavam a questão, caracterizavam, eles nos ensinaram a como identificar uma obsessão, eles nos ensinaram como evitar ou tratar uma obsessão, mas nós também procuramos desmistificar muitos pontos acerca desse assunto, né? O principal deles é mostrar que não é a obsessão, não é a evocação, a prática da mediunidade que causa a obsessão. Esse foi um dos principais pontos que a gente mostrou os textos de Kardec e a lógica disso. A gente também tratou da questão da fascinação, porque muitas vezes as pessoas acham que o obsessor está atrelado a espíritos trevosos, extremamente maldosos, e a gente viu que não é bem assim. A gente pode ter, inclusive, obsessores que não são maus, perversos, mas que são pseudo-sábios, são sistemáticos, são enganadores, são trapaceiros, são vaidosos, procuram iludir, enganar. A gente viu várias questões muito graves que a fascinação causa no médium, né? Fazendo com que o médium perca a capacidade de raciocínio. E a gente procurou vincular isso para mostrar um pouco que seja como as características da fascinação se enquadram muito bem na situação entre Chico, Emmanuel e André Luiz. Né? A gente procurou traçar alguns pontos sobre isso. Agora, nessa quarta parte que a gente vai iniciar, ainda da introdução, ela é uma extensão da terceira parte. A gente já tratou um pouco disso na terceira parte, mas a gente vai deixar um pouco mais evidente, mostrando, como sempre, os textos Kardec e os Espíritos falando. O tema central dessa quarta parte vai ser justamente os bons espíritos, ou os anjos de guarda, os anjos guardiães, os guardiões, ou os guias espirituais. Já que Kardec usou também, além de anjo guardião, ele usava o termo guia espiritual, né? Ele chega a dizer, meu guia espiritual, o espírito de verdade. A gente quer mostrar um pouco o que é esse
anjo de guarda, esse espírito superior, esse guia espiritual para a teoria espírita nas obras de Kardec. A gente quer mostrar como que o Espiritismo mostra essa relação nossa de encarnados, de espíritos imperfeitos, de médiums aqui na Terra, essa relação nossa com esses anjos de guarda, com esses guias espirituais. Em que a gente vai procurar, mostrando nos textos, esclarecer também diversos mitos sobre esse assunto que o próprio movimento espírita criou, principalmente com a figura do médium Chico Xavier, já que se entende, na esmagadora maioria do movimento espírita, que Chico era um médium e o movimento espírita até usa um termo, né, mentor espiritual, o seu guia espiritual seria esse espírito chamado Emmanuel, e aí se criou vários mitos em cima dessa relação. O que a gente quer mostrar nessa quarta parte da introdução? Textos em que vão deixar claro como o movimento espírita pensa errado a questão. E por pensar errado, ela está sujeita a vários enganos por parte de muitos espíritos. Então a gente vai entender com alguns textos o que é esse guia espiritual e a sua relação conosco, tentando desmistificar, mostrando nos textos o assunto. Então, a gente vai partir do seguinte pressuposto: guia espiritual ou anjo de guarda é um espírito de ordem superior à nossa. Então, portanto, eu não posso chamar de anjo de guarda, de guia espiritual, espíritos que estão na mesma ordem que eu. E lembrem que a gente está usando aqui a escala espírita que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, em que eu tenho 3 ordens: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Os anjos de guarda são espíritos, ou guias espirituais, são espíritos que estão numa ordem superior à nossa. Portanto, se nós somos espíritos, na grande maioria nós somos aqui na Terra espíritos da terceira, todos nós, não importa a crença da pessoa, não importa o quanto a pessoa seja perversa, terrível, uma pessoa monstruosa, mas todos têm um anjo de guarda que é um espírito da segunda ordem, que é responsável por cada um de nós, por nos guiar, por nos orientar, por nos inspirar, para que a gente realize as nossas provas e as nossas expiações aqui na Terra. É um espírito, então, vejam que interessante, cada um de nós na Terra. Nós não estamos falando simplesmente dos médiuns, dos espíritas. Todos nós na Terra temos um espírito, um anjo guardião, um guia espiritual. Todos nós. E ele é de uma ordem elevada, mais do que a nossa. Esse é um primeiro ponto muito importante para a gente tomar como ponto de partida. O movimento espírita, ele confunde muito espíritos familiares que também, de alguma maneira, tentam nos ajudar e muitas vezes nos ajudam, mas eles não podem ser os nossos guias espirituais, porque o guia espiritual é um espírito da segunda ordem para cima. Então a gente não pode confundir. E isso é uma confusão. Muitos espíritos inferiores que têm bondade, boa intenção, conhecimento, eles podem se manifestar, até mesmo nos ajudar. Mas eles não são os nossos guias espirituais, os nossos anjos de guarda. Eles não têm o mesmo poder e competência. Então a gente pode receber a ajuda deles, mas muito cuidado. Eles têm limitações porque eles são espíritos imperfeitos como nós. Então, o anjo guardião, guia espiritual, um espírito de segunda ordem, já que nós somos de terceira. Claro que os espíritos da segunda ordem, o seu anjo guardião é um espírito da primeira ordem, como no caso de Kardec, que era um espírito bom da segunda ordem, tinha como guia espiritual Jesus, espírito puro da primeira ordem. Então esse é um primeiro ponto. Agora, o que a gente tem que entender é que esses espíritos que são altamente evoluídos, que têm o domínio das paixões, que são espíritos virtuosos, que não têm paixões ruins e que detêm bons conhecimentos e têm a capacidade de nos guiar na nossa vida,
e nas diversas existências, esses espíritos são altamente preparados, né? Aliás, Deus é muito sábio, teria que ser um espírito dessa condição para poder nos aguentar, né? Para poder não se desequilibrar com o nosso desequilíbrio. Então, eles jamais são afetados no sentido de se desequilibrarem, perderem a razão, perderem se descontrolarem, porque eles têm um domínio completo de si mesmos, por isso que eles têm a capacidade de guiar outros espíritos. Não faria nenhum sentido espíritos incapazes assumindo perante Deus, perante a lei natural, funções das quais ele não tem competência, né? Então a gente tem que entender que esses espíritos, apesar de ter todo esse poder e essa missão de nos auxiliar durante a nossa existência, a gente tem que cuidar para não entender isso da maneira equivocada. E uma das maneiras da gente entender isso errado é achar que esses espíritos vão nos poupar das nossas provas, das nossas expiações, que vão nos livrar de todos os problemas e de todos os sofrimentos. Esse é um primeiro grande equívoco. Porque esses espíritos, eles obedecem à lei de Deus. As leis divinas, eles cumprem elas. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam a lei de justiça, eles respeitam nossas escolhas, e eles são, acima de tudo, almas, são verdadeiros professores no sentido mais amplo e virtuoso do termo. Então, eles querem que a gente aprenda verdadeiramente, através do nosso esforço, da nossa boa vontade. Então, eles sempre irão nos ajudar. Sempre irão nos ajudar. Mas isso não significa que eles tirarão determinados problemas e dificuldades que a gente tenha que passar, que a gente venha criar, inclusive. Imagina como não teria nenhum sentido ético e lógico e nenhum sentido de justiça se a gente causasse o mal e esses espíritos tentassem apagar as consequências disso. Não faria nenhum sentido. Não seria educativo, não seria justo, a cada um segundo as suas obras. Então, às vezes, as pessoas acham que elas vão pedir algo para esses espíritos e esses espíritos vão atender sempre. Nem sempre. Como eu falei, eles vão sempre nos auxiliar, de diversas maneiras. Então, basta que a gente queira e demonstre boa vontade que eles nos auxiliam. Através da influência de sentimentos, através da inspiração de ideias, nos dando força, nos acalmando, nos ajudando a passar pelas provações, nos ajudando a evitar determinados problemas. Mas algumas coisas que a gente vai passar por necessidade nossa e por escolha nossa, eles não vão desrespeitar. Então, que a gente não tenha essa visão irracional e ingênua, que infelizmente é o que o movimento espírita tem. O outro equívoco que o movimento espírita tem é pensar que determinadas pessoas que têm determinada missão a cumprir, que essas pessoas estarão 100% protegidas sempre pelos bons espíritos. A gente entende errado a ideia de missão, porque o espírito imperfeito também tem missões a realizar, embora ele ainda seja imperfeito. Então ele pode falhar, ele tem dificuldades, ela é uma missão que tem mais caráter de prova, né? Então muitas vezes a gente tem tarefas a cumprir, mas junto com as nossas imperfeições a gente erra, a gente faz mal feito, às vezes a gente desvirtua, não realiza o que é para realizar. Então os espíritos, eles querem nos ajudar que a gente cumpra o que a gente tem que cumprir. Mas é evidente que eles também são, como eu falei, educadores. Né? Todas as vezes que por nossa teimosia e livre-arbítrio a gente causa o mal, eles também deixam que a gente sofra essas consequências.
Então a gente pode quebrar a cara, a gente pode sofrer, a gente pode ter decepções, a gente pode ser enganado. Mas não é uma falha dos espíritos guias. É uma falha nossa, é uma incompetência nossa, é uma limitação nossa, é uma escolha nossa. A gente causou, a gente tem necessidade de passar por essas situações justamente para aprender e desenvolver as virtudes para se tornar futuramente totalmente independente, que é quando a gente se torna espírito puro. Então é muito importante a gente entender isso. A gente já abordou um pouco disso nos estudos passados, agora nós vamos mostrar os textos. Por quê? Porque lembra, agora trazendo por que a gente está falando nisso nesse projeto. Porque lembra que nós estamos aqui analisando a obra Nosso Lar. E como é que o movimento espírita pensa? O movimento espírita pensa o seguinte: Chico Xavier era um espírito missionário. Tinha uma missão através da sua mediunidade. Então, se ele tinha essa missão e ele era uma pessoa boa, virtuosa, caridosa, logo os guias espirituais jamais deixariam que ele errasse ou fosse enganado. Esse é um equívoco, que é muito importante da gente entender, porque vai explicar como que ele, mesmo sendo uma pessoa boa, foi enganado pelo Emmanuel e pelo André Luiz. E vai mostrar também, como a gente já tem mostrado nos estudos, que o Emmanuel não era um verdadeiro guia espiritual. Pelo contrário, ele se passou por esse guia espiritual. Mas ele não tem as características do espírito superior. Então vamos para o primeiro texto. Esse primeiro texto é do Livro dos Espíritos, o item 498. Pergunta Kardec aos espíritos, abre aspas. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Respondem os espíritos, não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Então vejam, comecemos pela pergunta que Kardec faz para a gente entender do que a gente está tratando aqui. Então, Kardec está mostrando, bom, muitas vezes, muitas pessoas durante a vida, elas se transviam na vida. Elas entram para um mundo de desequilíbrio, de mentiras, de maldades, de vícios, e são influenciadas e alimentadas nesse processo por espíritos maus. Kardec quer saber, isso acontece porque os nossos espíritos guias não têm poder de lutar contra esses espíritos maus? E aí os espíritos respondem, não é porque não possa, mas porque não quer. Que é uma questão lógica. Não é que os espíritos protetores, os guias espirituais não possam lutar contra esse transviamento, contra essa influência maldosa que outros espíritos causam. É óbvio que eles têm poder para isso. Mas é que eles não querem. E antes que alguém estranhe diz assim, como assim? Um bom espírito não quer impedir que alguém se transvie, se desequilibre ou seja influenciado pelos maus? Mas como? E aí eles explicam. Não quer por quê? Das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Então não é uma impossibilidade dos espíritos guias. Porque possibilidade, força eles têm. Poder eles têm. Mas é porque eles respeitam as leis, respeitam as nossas provas, respeitam as nossas escolhas.
porque eles sabem que ao sofrer as consequências das nossas escolhas, a gente aprende e não cai mais nesses transviamentos, nesses desequilíbrios. Então é justamente visando o progresso do protegido que eles deixam que o protegido siga o seu caminho, siga o seu livre-arbítrio. E muitas vezes, através do seu livre-arbítrio, vá por caminhos que mais tarde ele vai sofrer as consequências. Então vejam como eles respeitam o processo de provas e expiações. Como eles respeitam o livre-arbítrio, como eles são educadores. E para a gente entender um pouco melhor, basta a gente raciocinar ao contrário, né? Imagina se a gente fizesse e escolhesse só coisas ruins, coisas maldosas, e os bons espíritos sempre estivessem ali para não deixar que a gente sofresse as consequências. Vejam que teoria sem sentido. Se eles não fizessem, se eles não deixassem, não respeitassem as nossas escolhas e as nossas necessidades de prova, a gente nunca iria progredir. Se aqui na Terra os pais, que são também espíritos imperfeitos, dos seus filhos, os pais, mesmo imperfeitos, já têm essa noção de que se eles nunca derem as responsabilidades para os seus filhos, esses filhos nunca vão amadurecer, o que dirá os anjos de guarda. Imagina você que é pai, você que é mãe, se tudo de errado que seu filho escolhesse fazer, você tivesse lá para passar um pano, ou para você sofrer as consequências e não deixar ele sofrer as consequências. É óbvio que nenhum pai bom, nenhum bom educador faz isso. Então, eles respeitam. Isso é muito importante que a gente entenda. Os espíritos respeitam as nossas provas, que é fruto das nossas escolhas, das nossas imperfeições. Mas isso não quer dizer que eles não nos ajudem. Vejam, essa é a chave da questão para a gente saber separar. Porque eles são anjos de guarda, porque eles são guias espirituais, eles sempre nos ajudam. Mas eles também são justos. Então assiste-os sempre. Olha, para vocês verem como não são palavras apenas do Michel. Assiste-os sempre com seus conselhos. Sempre. Mas não nos poupam das provas. Eles veem que a gente faz escolhas, que a gente vai ter necessidade de passar por determinadas provas. Eles não nos tiram. Mas quando a gente vai passar por essas provas, pelas dificuldades e pelas consequências das nossas próprias escolhas, eles nos ajudam sempre. Como que eles nos ajudam? Vejam que a resposta é completa. Dando-os por meio de bons pensamentos que lhe inspira. Então, eles sempre nos inspiram. A gente pensa que é uma vozinha na nossa cabeça que é nossa, né? São eles nos influenciando. Então, sempre, basta que a gente analise a nossa vida, né? Sempre em algum momento, antes de a gente quebrar a cara com as nossas escolhas, a gente começa a revisar e alguém nos avisou, algum pensamento nos ocorreu. Mas aí o que dizem os espíritos, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Então, os espíritos bons sempre nos ajudam, mas não nos tiram as provas. Só que muitas vezes eles não são ouvidos. Então, veja que o problema é nosso, não é dos bons espíritos. Eles nos inspiram e a gente não escuta. A gente vai escolhendo os caminhos errados. Escolhendo os caminhos errados. Daqui a pouco a gente começa a colher. Eles não seriam bons espíritos se a gente plantasse uma coisa e colhesse outra. Mas eles nos dão força. Mas, na maioria das vezes, a gente não os ouve. E aí eles respeitam também. Mas estão sempre prontos para nos ajudar, desde que a gente queira. Desde que a gente os escute. Todos nós. Aqui não é simplesmente os médiuns, os missionários. Aqui é algo para todos nós. Muito importante isso também. Que às vezes tem questões das obras de Kardec, principalmente dos espíritos, que os espíritas eles não entender que é para algum grupo específico, para alguém. Não, aqueles são bons para todos nós. Porque todos nós temos provas a desempenhar, a cumprir. A gente tem que pedir para eles nos ajudar. Aí eles sempre vão nos ajudar. E a gente tem que ficar alerta para escutar a inspiração deles. Cumprir o que eles dizem.
Então eles nos inspiram, nos dizem a coisa certa e muitas vezes a gente faz o quê? Ignora e faz a coisa errada. Vai sofrer as consequências. Então vejam o que eu estou querendo salientar com muita força. Vejam que, dependendo das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, a gente vai sofrer as consequências. A gente não está 100% protegido e que algo ruim não possa acontecer. Para a gente não ter essa noção equivocada de como é que funciona, né? E aqui eles dão exemplos, né? Do que faz a gente não ouvir os bons espíritos, o anjo de guarda. A fraqueza, o descuido ou o orgulho. Olha as 3 palavras. Fraqueza, descuido e orgulho. Se a gente tiver algumas dessas 3 questões, isso atrapalha e faz com que a gente não escute a inspiração dos bons espíritos e se equivoque e sofra as consequências. Para que a gente não pense que basta eu ter bondade, basta eu fazer algum serviço social, basta eu ir no centro espírita, ou ir na igreja, ou falar de espiritismo. Não, 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 não. Como eu sou imperfeito, a gente tem, em diversos momentos da vida da gente, fraqueza, descuido, orgulho. E isso faz com que a gente faça escolhas ruins e sofra as consequências. Isso é muito importante. Os bons espíritos não vão eliminar esse processo. Mesmo das pessoas que são boas. Claro que quanto melhor eu for, quanto mais esforçado eu for, menor a chance de eu escolher coisas ruins e ser inspirado por espíritos maus. Mas como aqui na Terra, por mais bondoso e esforçado que a gente seja, a gente sempre vai ter um ponto fraco, a gente sempre tem que tomar cuidado e estar sujeito a ser enganado, a cair no erro, a escorregar. Então a gente está sempre recomeçando, recomeçando. Isso é ser espírito imperfeito. A gente é fraco. Todos nós. Então, para que a gente entenda de uma maneira madura e racional, eu posso ter virtudes, eu posso ser uma pessoa boa e uma pessoa esforçada. Isso diminui a chance de eu ser enganado. Mas se eu ainda tiver misturado com essas virtudes alguns vícios, imperfeições que estão lá escondidinhas, e isso já é uma brecha que em alguns momentos vão fazer eu escorregar e ser influenciado pelos maus espíritos. Então vejam como é lúcido e claro o que os espíritos estão colocando. Não é uma impossibilidade deles, porque não é uma falha deles, é um problema nosso que eles respeitam, justamente para a gente aprender. E que a gente está sempre sujeito em escorregar, cair, errar, porque por mais esforçado que a gente seja, repetindo para concluir, a gente sempre tem um ponto fraco. Um momento de descuido, um momento de vaidade, de orgulho, que aí é uma brecha que naquele momento a gente pode escolher algo que tenha consequências ruins, danosas. Então que a gente entenda esse ponto de uma maneira racional, para não pensar que os bons espíritos vão nos tirar os problemas ou vão nos proteger incondicionalmente. Não é assim. A gente está vendo aqui na questão. Claro que a pessoa pode ler esse texto e achar que ainda ficar na dúvida sobre o que a gente está falando, né? Achando que a gente está extrapolando na interpretação, embora a questão, ao meu ver, seja muito clara. Então vamos ver mais textos de Kardec, como a gente sempre diz. Quanto mais textos a gente vai vendo sobre o mesmo assunto, vai clareando, para a gente continuar vendo a ideia do que a gente quer mostrar. Agora, é uma pergunta especificamente falando do médium. Antes a outra questão era no sentido geral, todos nós, inclusive os médiums. Agora é uma específica sobre os médiums, envolvendo a relação do médium com os espíritos guias. Então eu vejo que aqui está muito próximo à ideia do nosso projeto, né? Que a gente, ao falar da obra Nosso Lar, tem que analisar o que aconteceu com o médium Chico. Agora é do Livro dos Médiuns. A gente vai ver o item 226 do Livro dos Médiuns,
a pergunta número 9 do item 226. Olhem a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Abre aspas. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Respondem os espíritos. Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Sem o que, não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Então vejam, reforçando mais uma vez aquilo que a gente fala. Vejam como é importante a gente estudar todas as obras, todos os textos. Porque se na questão passada ficou, às vezes, não ficou muito completo o entendimento, aí quando a gente pega uma questão dessa, os espíritos aprofundam um pouco mais e fica mais claro ainda o que a gente está querendo dizer. É uma pergunta importantíssima que Kardec faz sobre os médiums. Kardec quer saber, bom, como é que eu posso qualificar um médium? O que seria um médium perfeito, né? E os espíritos começam até com uma exclamação, né? Perfeito, ah! Bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Então eles já começam dizendo assim, olha, esse é um tipo de conceito que você quer que você está perdendo tempo. Porque não adianta ficar falando disso porque não há isso na Terra. Não há. Eles estão dizendo, a perfeição não existe na Terra. E eles ainda dão uma explicação, né? Sem o que não estarias nela. Ora, se eu fosse perfeito, para que eu estaria na Terra? Né? Para que eu estaria na Terra? E aí eles dizem, então, trabalhe, eles nos encaminham para um outro conceito. Dize, portanto, bom médio já é muito. Então a gente tem que trabalhar aqui na Terra com a ideia de bom médio. Perfeito a gente nem trabalha, porque não há. Não há médium perfeito na Terra. Vejam o que o livro dos médiuns está colocando. Então vamos trabalhar com um ideal. O ideal não vai ser médium perfeito. Isso esquece, está muito distante. Vamos trabalhar com um ideal, um bom médium. Esse é um conceito que Kardec dá no livro dos médiuns. Mas mesmo esse bom médium, ele é uma meta. E ele é raro. O perfeito não existe. O bom é raro e é uma meta. A gente tem que olhar para ele e tentar ser o máximo possível um bom médium. E ainda é raro se consegue. E aí ele explica o que seria um médium perfeito. E por que na Terra não há. Olha que interessante. O médium perfeito seria aquele contra o qual os maus jamais, olhem a palavra, jamais. A gente consegue entender o peso dessa palavra. Ousassem uma tentativa. Prestem atenção que os espíritos não estão dizendo que o médium perfeito é aquele que jamais fosse enganado. É mais ainda. O médium perfeito é aquele que o mal nem ousa tentar enganar. Olha como é mais sofisticado ainda, mais difícil, mais grandioso ainda. A gente poderia pensar, né? Não, o médium perfeito é aquele que nunca é enganado. É aquele, não é, ele só não é nunca enganado, mas os espíritos jamais, eles nem tentam enganar. Vejam que interessante. Então, por isso que esqueça isso na Terra. Aí ele diz, o que é o bom médium, né? O melhor é aquele que. Então, o que a gente tem que se esforçar por ser, se a gente for médium, né? Simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Olha só que interessante. Olha, aqui está o ponto-chave que a gente está mostrando para vocês. O melhor médium é aquele que vai ser menos enganado. Olha o que isso quer dizer? Que ele não escapa de ser enganado. Ele é menos enganado. Então não existe médium que não passe por algum momento, ele não vá ser enganado. Ele vai em algum momento ser enganado. O que vai ser o bom médium? Aquele que menos é enganado.
Ah, mas por que isso? Bom, a própria questão está tratando. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Logo, em algum momento, as nossas imperfeições vão fazer com que a gente escorregue e seja enganado. Seja influenciado por um mau espírito. Vejam que eles estão colocando isso como uma questão dada, não tem como escapar disso. Então, se eu tenho a visão ingênua de que existe um médium, ou pode existir um médium que nunca vai ser enganado, por que isso é perigoso? Porque, como todo mundo em algum momento vai ser enganado, e eu estou pensando que existe um que nunca vai ser, eu começo a engolir, eu começo a aceitar ideias que, na verdade, ele foi enganado e eu estou achando que é uma coisa boa e é uma coisa ruim. Então eu deixo de me prevenir, eu deixo de avaliar, eu deixo de criticar, eu deixo de ter só coisas boas, porque eu paro de usar o processo de análise, crítica e avaliação, e daqui a pouco eu também sou enganado, porque eu penso que o médium não é enganado, mas ele vai ser, porque aqui não existe médium perfeito, e aí eu também sou enganado, porque se ele foi, eu também vou ser. Por quê? Porque eu usufruo das comunicações que ele recebe. Então é isso que tem que ficar muito bem gravado e entendido nessa nossa etapa do nosso projeto. Não existe médium que não seja enganado. Não existe médium perfeito. Por isso que a gente sempre vai ter que avaliar as comunicações em conjunto, racionalmente, com teoria, para ir tirando os enganos. Faz parte o engano. O bom médio é aquele que é menos enganado, mas ele também vai ser. Então vejam que a partir de agora a gente poderia parar o assunto aqui. Todas as vezes a partir de agora que você vê alguém falando, ou se você pensava assim, aquela ideia tradicional do movimento espírita, não, o Chico, o que vem dele é correto. Tudo, 100% que ele receber é verdadeiro, é bom e está protegido pelos bons espíritos. Os espíritos jamais deixariam que ele fosse enganado. Vejam, a partir de agora que a gente conhece esse item 9, 226 do Livro dos Médiuns, a gente não vai mais dizer isso, porque a gente já entendeu que dizer isso é desconhecer a teoria kardeciana, porque mesmo o bom médium, e vamos supor que ele seja, que ele estava muito próximo disso, mesmo assim ele está sujeito a ser enganado. E foi. Como é que a gente sabe? Analisando o conteúdo das mensagens que ele recebeu. Ele recebeu muita coisa boa e recebeu coisas terríveis e mentirosas e falsas, como, por exemplo, vários textos do Emmanuel e do André Luiz. Vejam, a própria teoria explica e a gente tem na prática a prova disso, que mesmo um bom médium pode ser enganado. A própria prova disso é o próprio Chico, que mesmo sendo uma pessoa boa, um bom médium, foi enganado. E como que a gente sabe que ele foi enganado? Analisando o conteúdo daquilo que ele recebeu, onde muitas coisas a gente viu que são falsas. Veja como tudo se encaixa perfeitamente quando a gente raciocina e lê os textos. Então a gente já aprendeu, a partir de agora, se alguém tentar usar o médium como desculpa para a obra não ter defeitos, a gente já sabe que isso não vale, que a gente já aprendeu com o Livro dos Médiuns, que não existe isso, de médium que não possa ser enganado e que está sempre protegido. Não, o Emmanuel não deixaria ele ser enganado. Aqui tem dois erros. O primeiro, que todo médium pode ser enganado. E o segundo é achar que o Emmanuel vai proteger ele disso, sendo que o Emmanuel é o próprio enganador. Então é muito importante a gente gravar essas reflexões. Que agora ficou claro, né? E aí agora a gente vai ver, por último, nessa início da quarta parte, ainda esse assunto da questão do médium ser enganado, né? Que é a questão seguinte da 226, a questão 10. A gente viu a 9, agora a gente vai ver a 10 para encerrar. Então pergunta Kardec para os espíritos, abre aspas, se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? Responde os espíritos. Os bons espíritos permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois,
por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos a tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se assoberbe, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Senhoras e senhores, mais uma vez o que a gente tem dito nesse projeto. Precisaria eu continuar? Precisaria eu comentar alguma coisa? Não precisa. Eu poderia encerrar aqui, né? Mas a gente sabe que a teimosia, a ignorância, o fanatismo do movimento espírita não tem limite. Mas vejam o que a questão 10 do item 226 do Livro dos Médiuns está falando. Kardec diz por que os bons espíritos permitem que um bom médium seja enganado. E a resposta deles começa dizendo que eles permitem. O livro dos médiuns está dizendo, não é o Michel, não é o Kardec Tube, leiam. Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça. O livro dos médiuns está dizendo que isso acontece. Então, quando a gente diz que acontece, a pessoa diz, não, isso não poderia acontecer com o Chico, porque ele era um dos melhores médiums, ele era um médium bom. Vejam a questão dessa, dizendo os bons espíritos permitem que isso, às vezes, aconteça. Com os melhores médiums, para não deixar dúvida. A teoria das obras de Kardec não deixa passar nada. Porque a pessoa poderia dizer, não, mas isso foi com um médium mais ou menos, com um médium comum, os melhores médiums. Já que as pessoas chamam o Chico, né, colocam ele nesse nível, como o melhor. Mas os espíritos estão dizendo mesmo o melhor pode ser enganado. Agora eles vão dizer por quê, né? Então eles já colocaram que pode acontecer. Então não briguem com o Kardec Tube, porque não é o Kardec Tube que está inventando isso. Os espíritos estão colocando isso na obra de Kardec. E os fatos mostraram que isso é real, que isso acontece. Por que isso acontece? Por que uma pessoa tão boa, um médium tão bom, pôde ser enganado? Para lhe exercitar a ponderação e para lhe ensinar a discernir o verdadeiro do falso. É uma lição. Porque se ele é enganado, significa que ele ainda tem a capacidade de ser enganado. Veja que coisa óbvia, lógica. Se ele ainda tem capacidade de ser enganado, significa que ele é imperfeito. E o jeito dele deixar de ser imperfeito é ele aprendendo através do seu próprio esforço a discernir. A hora que ele aprender, ele não é mais enganado. Então os espíritos submetem ele, permitem que essa prova aconteça. Ele é um excelente médium, ele é um dos melhores, vejam a questão dizendo, mas os espíritos permitem que outros espíritos venham e mintam para que ele possa discernir. Mas eles não param aí a questão. Né? Porque não é simplesmente não é somente o problema intelectual aqui que vai levar isso a acontecer. Aqui eles começam com o problema intelectual, né? Ah, é para o médium aprender a exercitar, a discernir o verdadeiro do falso. Mas aí agora ele vem para as questões morais mais profundas que a gente tem que raciocinar. Depois, por muito bom que seja, é impressionante como a obra kardeciana é completa, para não nos deixar dúvida. Olha, ele está falando do médium. Por melhor e muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por um lado fraco. Por muito bom que seja. Veja, eu tenho que usar as próprias palavras, que é tão claro. Ele pode ser muito bom, um excelente médium, mas jamais ele vai deixar de ter um lado fraco. Todo mundo tem um ponto fraco, um ponto de espírito imperfeito. Mesmo que a gente seja dotado de muitas virtudes, mas algum pontinho fraco a gente tem, por isso que a gente está nesse planeta. Né?
passando por provas. Então isso serve de lição. Ele tem que aprender a discernir o verdadeiro do falso, mas ele também tem que, através dessas provações, de receber espíritos ruins, coisas ruins e falsas, ele também tem que exercitar as virtudes para eliminar esse lado fraco, para ser mais forte, para desenvolver, para eliminar aquela fraqueza. Ele é submetido a essa prova. É exatamente fazendo analogia com o exercício físico, né? Se a gente precisa fortalecer as pernas, adianta a gente ficar fazendo só braço? Não, né? Às vezes a pessoa pode ser muito boa no braço, mas a perna é fraca. Então, de vez em quando, o que faz o nosso personal lá na academia? Ele diz assim, hoje é dia de treinar a perna, precisa. E não adianta ele erguer o peso para mim, né? É a mesma coisa. Ele é um médio excelente, é uma pessoa excelente, muito boa, mas tem uns pontos fracos aí que ele vai precisar que os maus espíritos realmente ali venham e tentem enganar ou enganem. Para que, ao perceber isso, ele veja, olha, eu sou fraco, eu não sou perfeito. Que aí o médium começa a receber só coisa boa, coisa boa, coisa boa, ele começa a achar que ele é bom também, né? E aí os espíritos bons, os guias, permitem que ele seja enganado para ele perceber o seguinte, quebrar o orgulho e perceber, você não é perfeito, você ainda tem ponto fraco, você ainda tem limitações. Então, ó, as falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível, porque é uma tendência natural. Imagina, eu começo só a receber espírito bom, coisa boa, coisa superior, daqui a pouco eu acho, bom, através de mim eu estou seguro, né? O que vier é bom. E aí os bons espíritos, como educadores, deixam que a gente seja enganado, porque ao ser enganado é uma prova de que a gente ainda é fraco, que a gente ainda é imperfeito, portanto a gente tem que abrir o olho, a gente tem que cuidar, a gente tem que exercitar, a gente tem que se desenvolver. Nota como é perfeita a ideia aqui educativa, mostrando que isso é possível e dando as justificativas racionais do porquê isso acontece. E não se assoberbe, né? Vai ficando soberbo, vai se achando super médium, um super espírito, um missionário, alguém que cuida da humanidade. Os outros são inferiores, ele não. E aí ele quebra a cara, quebra o orgulho. E aí ele finaliza, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso. E a gente fica. Imagina a dificuldade que é para o médium. A gente tem que ajudar o médium recebendo coisas maravilhosas e a gente vai lá e ainda aguça o orgulho. A gente ainda aguça a vaidade. A gente devia ajudar o médium. Né? As pessoas foram as primeiras a ajudar o médium a estimular suas fraquezas e, portanto, ser mais enganado ainda. A gente é corresponsável, enquanto movimento espírita, também por tudo que aconteceu com o Chico. Porque o movimento espírita alimentou algo que a gente devia ter ajudado ele a não cair. E fez dele um ser que ele mesmo não queria ser, mas é o jogo, né, das paixões nossas dos espíritos imperfeitos. Então vejam, para a gente concluir, o que a gente aprendeu com Kardec nesses três textos. Né? A nossa relação com os guias espirituais, como eles não nos poupam das provas, eles sempre nos ajudam, mas eles também deixam que a gente seja enganado e quebre a cara justamente para a gente saber e não se tornar orgulhoso achando que a gente já é espírito superior. Né? É para a gente justamente ver através da dor, do sofrimento, da enganação, o quanto a gente ainda é fraco e aí sim se predispor a ser mais forte. Com todos isso. Até mesmo com os melhores médiums. Vejam o que o texto está falando. É claro, raciocinemos para que nunca mais aconteça o que aconteceu no século XX, o que fizeram com o Chico, o que ele também acabou caindo e se deixando levar. E o principal, né? A enganação que veio através dele e prejudicou muitas pessoas, não só ele, mas quanto o próprio movimento espírita como um todo, através desses espíritos mentirosos. Vamos continuar isso no próximo estudo. Até lá.